Sempre que eu penso na minha infância, eu lembro do meu medo de descer o escorregador. Lembro da minha vizinha que me dava medo quando ela estava com cabo de vassoura mexendo o sabão na bacia. E eu não sabia que era sabão, achava que era bruxaria. Mas enfim, quem não tem aquela velha e boa história da sua infância? E nós fomos saber sobre o que você tem para contar da tua infância. Lembro sempre dos momentos em família, das festas em família, que a minha família materna é muito grande, e brincando com os primos, assim, no terreno da minha avó, que tinha uma descida e a gente brincava de rolar e passava, assim, o final de semana inteiro que a gente se reunia brincando ali. É um momento que eu lembro sempre com bastante saudade. Eu acho que todo mundo já passou por isso. A gente pega um grampo de cabelo, coloca na tomada e toma aquele choquezinho. Aí sai chorando e correndo atrás da mãe. Acho que a minha infância me fez ser exatamente isso, assim, essa percepção de sensibilidade, olhar o mundo com sensibilidade. Então a infância está associada à palavra sensibilidade. E falando sobre infância, conversamos com André Soltal sobre Criancices, seu mais novo livro, que tem 16 contos expostos de uma forma terna e encantadora. Desde criança eu me incomodava com a palavra, né? Depois de adulto eu comecei a procurar a etimologia dessas palavras. Então quando criança as palavras sempre me deixavam a entender algumas coisas. Eu encontrava nas palavras outras palavras. Então, por exemplo, o amortecedor de carro se transformava o amor tece a dor. O sótão da casa se transformava em sótão, tão só. Né? E eu brincava com isso desde criança, desde adolescente, com a ideia da palavra brincada. Com crônicas e poesias, o professor André já tem uma longa trajetória, mas sobre começar a escrever contos, ele afirma que sua intenção é enxergar o dia de uma forma mais carinhosa e afável. O nome do seu livro é interessante e perguntamos a ele: por que Criancices? Por que Criancices? Pergunta difícil, né? Porque o mundo visto sob o ponto de vista, sob o viés de uma criança, é muito diferente de tudo que a gente como adulto vê, né? Então o primeiro exercício foi esse, né? O exercício de usar palavras que hoje como adultos são conhecidas pela gente, rebuscadas, mas relatar o ponto de vista de uma criança sobre a simplicidade da vida, do dia a dia, do cotidiano de um bairro e etc. As gravuras são do Vitor, né? Vitor, meu filho, que costuma desenhar em qualquer lugar, qualquer papel que ele tem, ele fica rabiscando, né? E aos poucos esses desenhos foram sendo associados com o próprio texto que ele nem sabia que eu estava escrevendo. Devagar, o tempo transforma tudo em tempo. O ódio transforma-se em tempo. O amor transforma-se em tempo. A dor transforma-se em tempo. Os assuntos que julgávamos mais profundos, mais impossíveis, mais permanentes e imutáveis transformam-se devagar em tempo. Por si só, o tempo não é nada. A idade de nada é nada. A eternidade não existe e, no entanto, a eternidade persiste. Os instantes dos teus olhos parados sobre mim eram eternos. Os instantes dos teus sorrisos eram eternos. Os instantes do teu corpo de luz eram eternos. Foste eterna até o fim. Para a Dona Geni, a senhora das narrativas à beira do rio.